Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer aqui as dezenas e dezenas de e-mails que nós recebemos ao longo dessas 2 últimas semanas de amigos que nos acompanham pelo Facebook, por essas mídias sociais, comentando a importância dessa iniciativa de oferecer esse programa Psiquiatria Sem Fronteira, ao mesmo tempo parabenizando pela escolha inicial dos 4 temas que já foram para o ar. Eu quero agradecer de público as sugestões, que foram muitas sugestões, muitas considerações, muitos apoios, muitas manifestações de carinho. Então, eu queria inicialmente agradecer a todos vocês por esse apoio e pedir que continue divulgando. É importante que a gente distribua, democratize, sobretudo, a informação científica, a informação atual, numa área que, como eu dizia em vídeos anteriores, ainda é muito fechada, muito trancada. E a gente precisa abrir essas fronteiras, abrir essas portas todas da psiquiatria, da ciência do comportamento, da neurociência, para que a gente possa facilitar o acesso e o conhecimento de muita gente sobre esse assunto. Ou de todos, fica melhor. Pois bem, hoje um tema que eu acho importante que nós vamos tratar é tentar de caracterizar e entender melhor a natureza da doença mental. 2 fatos importantes, eu acho que a gente poderia começar esse vídeo. A primeira é que não há uma causa única para que alguém adoeça psiquicamente ou que tenha uma afecção mental, que tenha uma doença psiquiátrica. Não existe. Isso aqui é ambiental, isso aqui é psicológico, isso aqui é sociocultural, isso aqui é genético, isso não existe. O que existe são fatores preponderantes e, em geral, dentro de uma perspectiva de multifatorialidade. Isto é, todas as doenças mentais, sejam qual for, das mais simples às mais complexas, elas obedecem a essas regras gerais, de que vários fatores colaboram para a sua manifestação clínica. Fatores ambientais, fatores culturais, fatores socioculturais, fatores genéticos, fatores predominantemente físicos, intoxicações, enfim, um quadro grande, enorme, uma pleiade de fatores que concorrem para isso. Quando esses fatores colaboram de tal forma ao ponto de deflagrar, determinar a existência de uma patologia psiquiátrica, aí se instala predominantemente a expressão clínica dessas enfermidades é no plano do comportamento. Assim como, por exemplo, as doenças humanas sempre preferem o físico, a maioria delas, para expressar esse transtorno, uma dor de cabeça, uma febre, um distúrbio alimentar, uma dificuldade no sono, enfim, essa quantidade enorme de sintomas que nós temos para revelar as enfermidades humanas, do ponto de vista psiquiátrico, as doenças mentais, elas se expressam e se revelam no comportamento. Então, é o comportamento que é o caminho principal que revela, que denuncia, que mostra a existência de uma patologia. E dependendo dos sintomas apresentados por cada uma dessas doenças, você então as classifica de conformidade com os sistemas internacionais de classificação das doenças mentais. Quem regula isso, do ponto de vista médico, hoje, e sempre foi assim, é a Organização Mundial da Saúde, ela que classifica. Então nós temos, no âmbito da classificação médica para os transtornos, para as doenças humanas, um capítulo relacionado com distúrbios do comportamento, distúrbios da ansiedade, distúrbios da afetividade, distúrbios de todos os tipos, para caracterizar essa quantidade, essa pleia de doenças psiquiátricas. Mas o que vai determinar que seja esquizofrenia, que seja um transtorno de pânico, que seja um transtorno de ansiedade generalizada, que seja um transtorno bipolar, essas inúmeras doenças, é a predominância, é a prevalência de cada sintoma nessa esfera. Mas o que acontece de fato com cada indivíduo desse que adoece mentalmente? É o seguinte, todos nós, o nosso comportamento sadio, ele está em consonância com o seu bem-estar interno de cada um de nós, cada um sujeito, em consonância com o seu ambiente, em consonância com sua família, em consonância com a escola, com todas as dimensões
para as quais nós fazemos, ou sobre as quais nós fazemos parte. Então, essa sincronia, essa forma sincrônica do sujeito se relacionar com o seu ambiente e consigo mesmo, é que vai materializar a sua saúde mental. Nós não podemos falar de saúde mental, bem-estar mental, o estado de equilíbrio mental, se houver qualquer ruptura, qualquer fato que impeça que haja essa harmonia entre o sujeito, o ambiente e seu ambiente interno. Que haja uma sincronia absoluta para caracterizar. Então, o primeiro grande aspecto patológico nas doenças psiquiátricas é o rompimento desse equilíbrio. O doente mental está desequilibrado em razão desse rompimento. Houve algo na fisiopatologia dessa doença, seja qual for, que fez com que esses indivíduos perdessem essa sincronia entre ele mesmo e seu ambiente. E quando eu me refiro de ambiente, eu me refiro predominantemente à relação com os outros. A dimensão social da vida humana é absolutamente indispensável para garantir a sua saúde mental e a nossa saúde mental. Os indivíduos que, a rigor, têm dificuldade de se relacionar uns com os outros podem apresentar níveis distintos e diferentes de diagnóstico de transtorno psiquiátrico. Então, essa sincronia, essa forma homogênea de nós nos relacionarmos com o mundo, com os outros, com as nossas atividades, com os nossos compromissos e conosco mesmo, é que vai selar a nossa saúde mental. E as doenças rompem isso. Seja qual for, de conformidade com este rompimento e a predominância de sintomas relevantes, em que você vai caracterizar, então, o diagnóstico de cada situação dessa. Nós vamos, evidentemente, aqui nessa série de vídeos, conversar muito sobre muitas delas. Essas doenças todas merecem reflexões profundas para que a gente possa realmente compreender, etc. Mas bem, mas quem é que rege o nosso comportamento sadio dentro dessa perspectiva de harmonia entre o sujeito, consigo mesmo, com o ambiente e com os outros? São justamente as funções psíquicas. Todas as nossas atividades, o nosso comportamento é regido por leis, é regido por propriedades, é regido por funções que garantem essa perspectiva de você estar bem na vida dentro desse conjunto de fatores. A atenção, a memória, a inteligência, os pensamentos, o humor, o compromisso que você forma com a vida, na vida, são funções. Assim como, por exemplo, nós temos uma pleia de órgãos e sistemas biológicos que têm suas funções. Sistema cardiovascular, sistema renal, o sistema cerebral, o sistema hematopoético, o sistema sanguíneo. Enfim, você tem um conjunto enormes de sintomas, de sistemas, perdão, que fazem parte do conjunto de situações que vão garantir a sua saúde global, a sua saúde predominantemente física. Do ponto de vista psicológico, acontece o mesmo. As pessoas têm essas funções todas que eu me referi, desde a atenção, a concentração, a memória, ao pensamento, à inteligência, ao humor, etc, 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 e que tem que estar harmonicamente funcionando um com o outro. Se eu tiver um distúrbio da minha atenção, eu vou ter distúrbio na minha memória. Se eu tiver um distúrbio da memória, eu vou ter um na minha atenção, na minha concentração. Se eu tiver um distúrbio do humor, todas as outras funções regidas pelo nosso equilíbrio estarão afetadas. E assim a coisa funciona. As doenças mentais acontecem isso, vão alterando essas propriedades e essas funções. E de conformidade com a extensão do comprometimento dessas determinadas funções que eu me referi, você vai então também caracterizando predominantemente essas afecções psiquiátricas. Então, essa seria assim a base natural das doenças. Não há uma doença mental que ocorra prescindindo da sua rigidez física. Assim como se diz largamente, não é de hoje, que a tua cabeça rege o teu corpo rege a tua cabeça. Essa harmonia entre corpo e cérebro é que garante o nosso comportamento adequado. E não há uma mente pairando no ar sem referência biológica. Não há algo que rege a nossa vida comportamental sem que haja um nexo direto com as funções psíquicas, essas que eu me referi, e com as funções biológicas. Então, se eu tenho um distúrbio do humor,
que primariamente é uma alteração funcional dessas propriedades psiquiátricas, o que vai acontecer? Eu vou ter certamente distúrbios de natureza física, porque o humor e o físico são similares, são funções que se interagem umas com as outras, não são distintas uma das outras. Não há atenção que não altere a concentração e a memória, e essa memória alterada não vai alterar outras funções biológicas, etc. Assim como, por exemplo, uma diarreia, uma dor profusa, uma febre, vai alterar seu estado emocional. Uma gripe pode deixar você deprimido, desmotivado, desinteressado, sem iniciativa nenhuma. Então, essa harmonia é que caracteriza a visão global, holística, vamos chamar assim, que garanta a nossa saúde mental e a nossa doença mental, no caso ao presente. E vamos destrinchar isso, particularmente, nas suas diferentes formas de adoecer dos seres humanos do ponto de vista psiquiátrico. Um abraço a todos, um beijão.